Olá, crianças! Uma ótima tarde para vocês, com uma tarde cheia de estudos e estudos sobre a vida animal. A gente viu que os organismos, eles vivos, são agrupados de acordo com suas características. E nós temos grupos que não produzem o próprio alimento e grupos que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, e os que não produzem os próprios alimentos, como os animais. E que esse grupo é muito diversificado, muito diversificado. Então, o cientista precisou de agrupá-los de acordo com outras características. E uma delas é presença ou ausência do crânio e coluna vertebral, classificando eles em invertebrados, aqueles que não possuem crânio nem coluna vertebral, quer dizer, não têm um esqueleto ósseo, ou vertebrados, que são aqueles que têm o esqueleto ósseo, que tem um esqueleto que possui o crânio e a coluna vertebral. Então, hoje, nossos estudos vai se concentrar nos invertebrados, que são muito diversos, tanto animais da vida terrestre quanto animais da vida aquática. Mas vida terrestre e vida aquática. Então, os animais de vida, a vida no planeta Terra surgiu na água. E os primeiros animais que surgiram no planeta Terra foram os animais invertebrados. Então, vamos lá para a página 281, no livro 4. Então, foram os primeiros habitantes da Terra e, com o tempo, eles foram adquirindo formas, foram se desenvolvendo e adquirindo formas de explorar todo o ambiente e se tornar diversificado. Então, eles exploraram tanto os habitats aquáticos quanto os habitats terrestres. Então, nós temos na vida aquática, tanto a água doce como a água salgada, uma diversidade muito grande de animais. E temos também na vida terrestre, no hábitat terrestre, uma quantidade também muito diversificada de invertebrados. Hoje, os invertebrados, eles representam a maior parte dos organismos, dos animais existentes no planeta Terra. Então, a maior parte de animais que tem são invertebrados, pertence a esse grupo, invertebrados, maior parte, dos mais variados tamanhos. Então, começando com elas, aliás, as esponjas marinhas. As esponjas marinhas são formas muito simples de vida. São conhecidos como filtradores. O que acontece? Não se locomovem, são sésseis, não se locomovem, ao contrário do Bob Esponja, que está ali se achando a esponja marinha. Mas ele tem umas controvérsias, tá? Mas eles não... A água, ela circula aqui dentro da esponja, ela circula. Então, ela circula. Por isso, eles são chamados de filtradores. Então, são as pequenas substâncias, nesse momento que ele passa por essas células, é que ela vai absorvendo os nutrientes. Então, parecem uns vasos, né? São lindíssimos. E são, gente, não são assim, nesse padrão todo amarelinho como Bob Esponja, não. Eles são coloridos, são diversificados. Olha outros exemplos de esponja. Tem esponja verde, rosa, cor laranja, cinza. Tem esponjas para todos os gostos de cores e formas. Olha só, não foi só a esponja, não inspirou só o Bob Esponja, não. Inspirou também o nosso amiguinho aqui lá do... Então, nosso personagem aqui do Vila Sésamo, o monstro Cookie, que não larga seu biscoito. Mas, ao contrário do monstro Cookie,
as esponjas não se alimentam de substâncias, de alimentos grandes assim, tá? Eles são animais que filtram as substâncias que nutrem o seu desenvolvimento. Então, mas que parece, né? Olha. As anêmonas são animais marinhos, também sésseis, não se locomovem e são conhecidos como as flores dos mares. Olha que lindíssima, também muito diversificada e realmente parece flores, não se locomovem. O alimento, ela busca o alimento por esses tentáculos, tá? Busca os alimentos por esses tentáculos. Continuando com as nossas belezas, elas são ambientes que favorecem várias outras vidas aquáticas. Um grupo de vermes bem chatinhos, planos, então por isso eles são chamados de plateumintos e são também uma beleza encontrada nas águas salgadas. Ele se locomove, esses já têm movimento, eles se locomovem em forma de ondas. Olha que beleza. Mais um exemplo desses vermes achatados que se locomovem com muita leveza. E aqui, gente, o polvo gigante. Esse é gigante, mas tem polvo de todo tamanho. Tem polvo que pesa até 70, 40 quilos, mas isso é mais raro. Tem polvo de todo tamanho. E uma das características dele é que eles têm essas ventosas em todos os seus tentáculos, em todos os seus braços. Ele não possui coluna, não possui concha, protegendo ele, não tem concha, e é muito inteligente. Acho que é uma das vidas mais inteligentes aquáticas. Ele se esconde, com esses tentáculos ele segura sua presa, ele solta uma tinta muito escura para dar tempo, quando ele se sente ameaçado, ele libera essa tinta, olha, para dar tempo dele se esconder e sair para não ser presa. Então, ele é de uma beleza rara. Bom, saindo da água, passando para o ambiente terrestre, nós temos as minhocas e outros anelídeos. O corpinho todo é formado por esses anéis, por isso ele recebe esse nominho de anelídeos. Então, as minhocas que são importantíssimas para deixar a terra mais fértil, mais aerada, porque ela forma galerias ali na terra, no solo, e deixa o solo mais prontinho para o desenvolvimento das plantas. Bem, o náutilo, que é também um animal marinho, de corpo mole, e é protegido por uma concha. Então, isso daqui é uma concha, é uma estrutura dura que protege o náutilo, ele fica lá dentro, abrigado, protegidinho. As lacraias, que são venenosas, também tem o corpo todo segmentado, as patas, os apêndices todos segmentados, são venenosas e vivem na terra. Então, aí por quê? Está vendo que essa cor aqui dela, esse amarronzado, com um amarelado, alaranjado, meio que camufla no solo? Então, tem várias cores e elas se camuflam. E, aliás, essa é uma das causas da grande adaptabilidade desses seres e dessa diversidade, porque eles são adaptáveis. Eles podem se camuflar e não serem presa, por isso estão numerosos. A estrela do mar, ela vive sobre rochas, no fundo do mar, também muito variada. Bom, por falar, já falei para vocês que alguns desses animais apresentados, eles têm conchas. Então, a gente tem uma variedade de conchas enorme,
que servem, que ela confere proteção às espécies que ela protege. Bom, estudando um pouquinho sobre as conchas, elas são uma parte dura e que serve para proteger os animais que têm normalmente o corpo mole, porque não tem esqueleto, tem um corpo, não tem musculatura ali, e ele tem um corpo bem mole, e as conchas protegem esses animais. Mas nem todos possuem concha. Quem possui concha? A maioria dos molúsculos, como ostras, mariscos, caramujos e caracóis. Eles têm essa concha externa, que pode sair, como essas daqui são conchas externas, e os animais, eles se escondem ali dentro. A famosa casinha, né? Mas alguns moluscos, eles não possuem concha, como por exemplo o lula. O lula não tem concha. O lula tem concha. Quem não tem concha é o polvo, não tem concha. O lula, ele tem uma concha, só que a concha do lula, ele não fica... A concha do lula, ele não fica externa, ele fica interno no seu corpo. Então, ele não abandona a casinha dele. A concha é interna no seu corpo e não externa. Mas essa é uma das diferenças do lula com o polvo. Outra diferença do lula com o polvo é que as ventosas são apenas nas pontas desses tentáculos, nas pontas, e do polvo é na parte dele toda. Mas o lula também, ele solta a tinta, aquela tinta que o polvo solta para ele, dá tempo dele fugir, ele também solta. Bom, outros animais aqui que apresentam conchas, o caramujo e outros. Bom, eu disse para vocês que os animais, eles têm grande poder de camuflagem. Olha o bicho folha, gente, não é igualzinho se numa folha um pássaro voando, não vai notar que aqui é um inseto e que pode ser comida, né? Então, vamos lá estudar sobre os insetos. Gente, os insetos são muito, muito numerosos. São os animais mais numerosos e diversos do planeta. Os insetos são extremamente numerosos. Quem são eles? Besouro, joaninha, abelha, vespa, formiga, cupim, borboleta, mosca, mosquito, percevejo, cigarra, pulgão. Gente, se eu for ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Bicho folha, bicho pau. São muito numerosos. Então, qual a característica desses insetos? Seu corpo. Você vai identificar um inseto de um outro animal pelo corpo. Olha só, os apêndices do inseto possuem um par de asas. Muito variadas, mas ele possui um par de asas. O inseto possui um par de asas. 6 patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas essas extremidades são articuláveis, o que facilita a sua locomoção e adaptabilidade ao ambiente. Antenas, 2 antenas, 6 patas, e ele tem um corpo, olha só, as patas ou pernas, né? Ele tem o corpo dividido em cabeça, essa partezinha onde estão inseridas as asas e as pernas é chamada de tórax, e o abdômen, que é toda a parte posterior dos insetos. Gente, todos os insetos têm isso. Asas, 6 pernas e 2 antenas. E eles têm uma importância muito grande. Tem insetos que causam um problema em plantações, mas eles têm uma importância muito grande na polinização das plantas. Acredita-se que se algumas espécies de insetos desaparecer, algumas espécies de plantas também vão desaparecer, porque precisa do inseto para levar o pólen de uma flor para outra. E aí a gente ter o fruto que produz a semente, enfim, perpetua a espécie. E, gente, saindo dos insetos, esse bichinho aqui, ó, a aranha, não pertence à classe dos insetos. Por quê? Tem asa, aranha? Já viu uma aranha voando por aí? Não tem asa, inseto tem asa. Quantas patas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 patas. Inseto tem 6 patas.
Tem antenas? A aranha tem antena? Não, acha uma antena aí para mim. Não tem antena. Então, não é inseto. Pertence a um grupinho chamado de aracnídeos. Aracnídeos estão nesse grupo os escorpiões, os carrapatos, que são invertebrados e formam um grupo de animais que geralmente são muito temidos. Não tem medo de aranha, tem medo de escorpião, tem medo de carrapato. Ninguém quer. Inclusive pode transmitir doenças, os carrapatos. Quase todos os aracnídeos são carnívoros. Carnívoros, se alimentam de outro animal. Ou de outro, de outro animal. Tem duas partes do corpo. Os aracnídeos tem duas partes na região da boca, chamada de quelíceras. Então, eles não têm antena, mas eles têm aqui, ó, as quelíceras, que ajudam eles a segurar a presa. Diferentemente dos insetos, os aracnídeos apresentam 8 pernas e não têm antenas nem asas. Vamos sair dos aracnídeos? Vamos então lá para os caranguejos. Vamos analisar esse caranguejo aqui? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pernas. Sendo essa perna anterior, ela é diferenciada porque ela tem essas partes que ajudam também na sobrevivência dele na alimentação. Vamos lá. Entre eles se chamam crustáceos, os caranguejos. Então, são os crustáceos. Faz parte aí do grupinho dos crustáceos. Camarões, é um camarão, lagosta, lagostins, caranguejos e siris são invertebrados aquáticos. Todos vivem na água doce ou salgada, que forma o grupo dos crustáceos. Importantíssimo para a vida marinha, porque eles servem de alimentos para outros animais. Corpo, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pernas. E, gente, mais uma diferença deles, possuem 4 antenas. Olha, tem 2 antenas grandes e 2 pequenas. Você não vai ver isso no caranguejo, porque são bem pequenininhas, tem 4 antenas. Essa é eu falei que era o camarão, não, esse aqui é a lagosta. Camarão diferente. Então, só que tem, gente, entre os invertebrados, tem alguns animais, como vocês já puderam ver, que são temidos, são perigosos. Então, a gente tem que conhecer muito essa diversidade de invertebrados, porque a gente não pode ir colocando a mão em todos. Olha só. Então, o conhecimento faz com que a gente se mantenha à distância ao encontrá-los. E outra coisa, se eu não conheço, eu não chego perto e não coloco a mão. As anêmonas e as águas vivas, elas podem causar queimadura nas nossas peles. Elas têm uma substância que causa queimaduras. As formigas, as vespas e as abelhas têm ferrão e podem injetar veneno, que é dolorido, e tem muita gente que ainda tem uma reação alérgica a esses venenos. As lacraias podem morder e injetar veneno. Também é doloroso, pode causar alergia. Então, quando é picado por um desses, atacados por um desses, na verdade, a gente que ataca, né? A gente vai lá mexer onde eles estão. E eles só devolvem em defesa da vida deles. Mas quando a gente é picado, né, ou esse veneno é injetado na gente, a gente deve procurar um médico. Moscas, mosquitos e pernilongos podem transmitir doenças, por exemplo, doença da dengue, febre amarela e várias outras. Aranhas e escorpiões injetam veneno, que pode provocar alergia, infecção e levar à morte. Os carrapatos não injetam veneno, mas podem transmitir doenças ao picar. Mas dá uma alergia também que incomoda, né? Então, vamos lá? Nos exercícios.
Aqui eu tenho algumas imagens. Tem pernilongos, né, que são insetos que podem transmitir doenças como a dengue. Na verdade, esse é o Aedes aegypti, né, que é uma espécie lá, uma variedade de pernilongos. Tem o escorpião, que é o animal que se alimenta de outros animais, podem ser perigosos para o ser humano. Esse daqui, ó, se a gente contar as patinhas, não sei se vocês vão conseguir contar ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 patas, 2 antenas, tem asas. Escorpião. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma escondidinha ali. 10. Escorpião. Vamos contar direito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pernas. 8 pernas. Não tem asa, não tem antena. Ele é liga aí, escorpião é um animal que se alimenta de outros animais e pode ser perigoso. Agora, esse sim, caranguejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pernas. Então, tem 2 pares de antenas. São animais que vivem no mar e têm maior facilidade de locomoção para os lados. Ele é Então, vamos aí. Ligue a sua classificação. Inseto, crustáceo, aracnídeos. Agora, observe as imagens e, em seguida, responda as questões. Quero que você reflita sobre. Então, a gente tem ali esses animais. E você acha que esses animais têm algo em comum? Vamos analisar? Será que eles têm asa? Todos. Abelha, asa. Claro, tem asa. Borboleta, meu Deus. Asas belíssimas na fase adulta. Ih, gente, um pernilonguinho aqui tem asa. Voa, que é um problema. E aqui o besouro. O besouro, gente, tem asa, uma asa diferente. Essas asas aqui, ó, duras, são duras as asas dos besouros. Mas quando ele abre, a gente vê que ele tem asa, tem um voo mais curto, mas tem um voo. Vamos ver a antena? Então, tem asas. Antena, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 antenas. O que mais? Vamos contar as patas? 1, 2, 3. 3 daqui, tem 3 do outro lado. Então, tem 6 patas. Besouro. Ih, vamos lá. Tô ruim de contar hoje, né, gente? Esse aqui é lá do outro lado, né? 1, 2, 3. 3 daqui, 3 de lá, tem 6. A borboleta não vou conseguir ver. A abelha, 1, 2, 3. 3. Então, tem 3 do outro lado, tem 6. 3 pares. Que inseto você acha que tem essas características? Será que eles têm essas características em comuns? A gente contou, parece em comum, né? E você acha que eles têm essas características, que eles têm características diferentes? Quais? Uma borboleta, por exemplo, é diferente de uma abelha? Quais são as características que diferem ali uma borboleta de uma abelha, de um pernilongo, de um besouro? Será que eles se alimentam da mesma coisa? Será que seu corpinho, formato, o seu aparelho bucal é igual? Então, quero que você reflita sobre isso. Agora, vamos lá. Complete essas frases corretamente. Animal com 6 pernas que produz mel. Conhece? Então, escreve letra A, escreve esse animal. Animal que tem o corpo mole e não tem concha. Qual que é aquele animal que tem o corpo mole lá que não tem concha? Eu falei que é diferente, o lula tem uma concha interna. Esse não tem concha. Que animal é esse? Que animal é esse? Pronto, vamos lá. A gente já sabe da B.
E o C, animal com 8 pernas que pode ter veneno e produz teias. Quais animais que têm 8 pernas e que produz teias? Teias de... E o animal aquático que tem 10 pernas e que anda de lado? Quem que anda de lado? Hein? Tem 10 pernas. Então, você tiver dúvida, consulte lá no texto que você vai descobrir quem é esse animal e escreva ele aqui. Tem vários, né? Mas a gente tem que também analisar o número de letras. Então, ali eu tenho insetos, eu tenho aracnídeos, mas é um específico. Insetos, aracnídeos, tem molusco, que tem o corpo mole, não tem concha, e esse é um molusco, mas qual o molusco deles? E o animal aquático que tem 10 pernas e anda de lado. É o nosso crustáceo. Bom, fica um exercício para fazer. Do dia 8, na página 285. Então, eu quero que você, se tiver lupinha em casa, observe com a lupa. Não precisa nem matar esse animal se você escolher um animal que ele não se movimenta muito rápido. Então, eu quero que você analise esse animal de perto. Vai lá, conta, observa se ele tem antena, observa o número de patas dele, observa se ele tem asas, como são essas asas, observa os olhos desse animal, a forma do seu corpo, se ele tem aquele corpo dividido em cabeça, abdômen e tórax, ali no meio. Observa esse animal direitinho, ou se o corpinho dele é formado de anéis. Observam esses animais. Escolha um animal e observa e faça o que se pede. Um desenho desse animal e descubra qual grupo ele pertence. Se ele é um inseto, um aracnídeo, um crustáceo, um molusco, que grupo, um anelídeo, né? Que grupo esse animal pertence. Terminamos por aqui. Beijo grande.